Olá, pessoal. Estamos trabalhando agora com a disciplina na forma de uma aula gravada, considerando aí que ontem, né, no dia 28, tive um probleminha com o sinal de internet. Mas hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a correlação tensão e deformação e avançar um pouquinho falando aí de carregamento oblíquo, ok? Bom, na última aula a gente viu o conceito tensão e deformação e aqui nós temos um diagrama bem simples, né, que foi feito um esboço, em que nós observamos o comportamento elástico linear nessa região aqui, que nós damos o nome de região elástica, e nós temos esse comportamento aqui de deformações permanentes chamado de região plástica. A deformação plástica, em muitos casos, ela não ocorre apenas quando a gente atinge esse ponto aqui, que é o limite de tensão de escoamento, tá? Vai haver situações, né, devido ao tempo que a estrutura fica sujeita ao carregamento, ela vai acabar apresentando uma deformação plástica. Como assim? Se você tiver uma estrutura, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma barra metálica. E essa barra metálica, vou fazer aqui de outra cor, ela suporta um peso, né? Isso aqui é a estrutura. Ela está engastada aqui e aqui nós temos um cabo. Essa estrutura da nossa barra, que está travando esse peso, com o tempo, né, se muito longo, por exemplo, a gente vai observar que vai surgir na estrutura uma deformação plástica. Esse fenômeno, né, a gente dá o nome de fluência. A fluência é as deformações que o material apresenta devido a um carregamento que é constante, tá? Porém, a longos períodos. Não necessariamente o material atinge a sua tensão de escoamento. A carga em si pode ser muito inferior à tensão, muito inferior ao carregamento que leva ao escoamento. Mas como vai ficar sendo aplicado durante muito tempo, né, isso vai ocasionar esse fenômeno de fluência, que é a deformação por um carregamento constante longo. A temperatura ela sofre uma influência muito importante. Tá? Se esse material ele está sendo aquecido, também a gente consegue o mesmo efeito, mais acelerado. Tá? A fluência ela tem a sua acentuação com o aquecimento. Imagine que isso aqui está numa região muito quente, né? E a carga é constante. O tempo para que essa estrutura se deforme, né, vai ser menor. Isso é bem intuitivo, né? O calor ele acelera esse processo aí. Ok. O que eu quero falar agora, né, deixando fluência de lado, que é uma particularidade, é que o material ele vai sofrer um carregamento, né? Esse carregamento ele vai apresentar diferentes modificações no material, né? Só que o que pode acontecer? Existem situações, né, em que o material ele vai se romper a uma faixa de valor de tensão abaixo da região de ruptura. Como assim? Né? Nós temos aqui um diagrama tensão-deformação. Aqui é a tensão e aqui é a deformação. Né? Isso aqui é um carregamento estático, né, uma força estática. Se a gente aplica um valor X, né, e atinge o limite de ruptura do material, ou a tensão de ruptura, né, o material se rompe. Mas, se vocês observarem, ele teve uma deformação extremamente elevada. Né? Essa condição ela é válida, né, para os materiais elásticos, porém, se a gente aplicar uma carga inferior a essa carga que leva a essa tensão, só que essa carga é aplicada de forma descontínua, ou seja, variável, oscilatória. A gente chama de uma carga de fadiga, tá? Como esse caso desses elementos aqui, esse eixo rotativo, né? Ele está sendo torsionado, rotacionado. Ora tem uma carga, ora não. Né? A gente observa também que ele tem um movimento em torno desse plano, né? De vai e vem. Essa ponte aqui, a gente observa esses carros se movimentando na sua superfície,
vai gerar oscilações também na estrutura, oscilações de carregamento. O que eu quero dizer é o seguinte, que o material ele pode suportar cargas repetidas em um número finito de vezes, tá? Então, quando a carga é oscilatória, como nesse caso, a estrutura ela vai suportar finitos carregamentos. A essa situação, a gente diz que a estrutura está sujeita a um carregamento dinâmico. Isso é muito comum, pessoal, no caso de estruturas não, como pontes, né? Componentes de máquina. Quando eu falo estruturas, não, porque quando a gente dá o nome de estrutura, a gente supõe que não há movimentação, não há oscilação do carregamento. Quando nós estamos olhando uma estrutura, vamos assim dizer, entre aspas, que há uma oscilação, seja de movimentação, seja de carga, né, a gente dá o nome de um mecanismo ou uma estrutura dinâmica. Tá? O nome estrutura puro remete a um elemento, né, de engenharia que não está sujeito a oscilações de carregamento. O mecanismo não, ele está sujeito a um movimento, né, e o carregamento ele é oscilatório. A forma da gente trabalhar com cada um desses dois tipos, ou seja, uma estrutura e a forma como a gente trabalha um mecanismo requer uma abordagem diferente, porque, como eu disse para vocês, a estrutura dinâmica ou mecanismo, eles suportam valores finitos de carga, tá? Por quê? O material ele vai sofrer uma ruptura mesmo se você mantenha as condições iniciais de projeto. Por exemplo, se você projeta um elemento como este, considerando a carga estática, como a gente observa no diagrama tensão-deformação, ele vai falhar, tá, a um valor inferior previsto inicialmente no projeto. Esse fenômeno a gente dá o nome de fadiga, ruptura por fadiga. Tá? E uma das características é que sempre é uma fratura frágil. Okay? Sempre é uma fratura frágil. O material ele rompe sem aviso. Até mesmo os materiais dúcteis, tá? Independente se é material dúctil ou se é material frágil, ambos vão falhar de forma frágil, devido ao carregamento dinâmico. Para a gente compreender, essa falha por fadiga, que resulta de um carregamento dinâmico, tem como princípio básico, né, de indução da falha, né, é a trinca. Tá? A trinca vai levar à fadiga e a trinca surge devido ao carregamento dinâmico. Logo, o material sujeito a um carregamento dinâmico, ele tem N, vamos assim dizer, N vezes, né? Vamos considerar N vezes o N, eu quero escrever assim como se fosse uma vida útil, né? Ele tem uma vida útil que é contabilizado em número de carregamento. Número de carregamento. Carregamento. Quando eu falo número de carregamento, eu estou querendo dizer ciclos de carga e descarga, ou, por exemplo, mudanças no ponto de aplicação. Então, a carga ela pode manter-se constante, o seu valor, porém, ora a estrutura está sujeita ao carregamento, ora não. Está sujeita, ora não. Suponha que você tem uma viga, né, que está biapoiada. E no seu centro, nós temos uma carga, que ora ela faz a estrutura fletir, ora ela remove, aí a estrutura volta, flete e volta, flete e volta. A estrutura, na sua parte inferior, ela está sujeita a um carregamento de tração e as partes superiores de compressão, devido a esse movimento de deformação.
Ora vai estar esses carregamentos estão ativos, ora não. Então, isso vai induzir trincas, tá? Que vão levar à fadiga. Existem ensaios, tá? Que contabiliza a quantidade de vezes que a gente pode carregar a estrutura. Isso pode ser em números de carregamento ou em tempo, né? Faz uma estimativa em horas, em anos, tá? Em rotações, dependendo da estrutura. Aqui nessa imagem, nós observamos a falha por fadiga que aconteceu em um parafuso, tá? Ela é composta de 3 regiões, a trinca. Nós temos a região A, que é a nucleação, é o início da trinca, tá? Aí nós temos essa região aqui, B, que é de propagação, e C, que é o colapso, onde acontece o rompimento. Tá? Vamos falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas fases. O início da nucleação da trinca, né, ela acontece, vamos assim dizer, por uma deformação plástica localizada. Tá? O material ele tem defeitos internos, seja na sua própria fabricação, os contornos de grão dentro do material. A gente analisar o material, ele vai se solidificando e cada parte vai crescendo em uma direção e no final se encontram. Essas regiões a gente dá o nome de contornos de grão. Então, são regiões de crescimento inicial da trinca. Elas crescem a partir de um defeito ou ao longo desses contornos de grão. Tá? Vai surgir uma tensão de cisalhamento. Então, a nucleação ela acontece a partir de uma deformação plástica localizada, que é resultante de um carregamento de cisalhamento, ok? E os contornos, né, vão gerar ali pontos que a gente chama de nucleação. A gente não consegue ver, pessoal, essas trincas quando elas estão iniciando a olho nu, tá? Porque normalmente não se estende mais por 2 a 5 grãos dentro do material. Aqui nós temos a imagem onde mostra a nucleação, ó, 5 micrômetros, tá? Aqui é a nucleação, o início da trinca. Aqui, quando nós temos o carregamento, né, de 2,6 vezes 10 à quarta. Passou-se mais um período, ó, fomos para 7 vezes 10 à quarta, a nucleação da trinca começa a aumentar. À medida que o carregamento vai oscilando no tempo, a gente observa que a trinca vai se propagando, vai crescendo, até chegar no segundo estágio, que é, aqui no caso, né, a propagação. Mas antes de chegar na propagação, que é o estágio 2, eu vou comentar aqui algumas situações importantes. Tá? O ensaio mecânico geralmente é executado, né, para lotes de materiais que serão aplicados em componentes sujeitos à fadiga. Tá? Existe um ensaio mecânico, chamado ensaio de fadiga, que usa um eixo rotativo. Tá? Esse eixo rotativo, vou tentar desenhar um eixo aqui rotativo. Aqui nós temos... desenhar ele aqui. Opa. Deveria ter trazido a imagem para vocês. Mas o eixo rotativo ele está apoiado aqui, tá? Isso aqui são os mancais, e aqui nós temos na extremidade um motor, né? Um motor elétrico. Esse motor elétrico ele vai imprimir uma rotação nesse eixo. Okay? Esse eixo vai estar rotacionando. E nesse ponto central, nós temos um aparato, né? Onde ele vai aplicar uma carga nesse ponto aqui. Então, aqui nós colocamos um peso, né? E vai variando essa carga para gerar diferentes valores de tensão. Tá? Então, aqui é um gráfico. Ó, tensão vezes o número de ciclos, ou seja, o número de rotações que o eixo consegue resistir
com aquela carga, com aquela tensão gerada. Então, como que isso aqui vai gerar uma carga de fadiga? Como eu disse para vocês, como esse vão está sujeito a uma carga de flexão, a flexão ela gera, né, um perfil de deformação dessa característica. Opa, a estrutura ela tende a envergar, vamos assim dizer, né? Tende a envergar. O fato de estar envergando, né, vai fazer o quê? Um estiramento, como eu comentei aqui nas fibras inferiores. Isso aqui é uma carga de um carregamento de tração. E aqui no centro vai encurtar, vai comprimir, né? Aqui nós temos uma carga de compressão. Como ele está rotacionando, ora a parte de cima está sendo tracionada, ora está sendo comprimida, ora está sendo tracionada, ora está sendo comprimida e vai chegar a um ponto que vai ser neutro. Tá? Então, imagine que nós estamos olhando aqui de frente para o eixo, né? Ora isso aqui vai estar aqui em cima, sendo comprimida, ora isso aqui vai estar aqui na parte de baixo, sendo, vamos assim dizer, tracionado. Aqui, comprimido. E nessa região aqui, né, intermediária, ele não está sujeito a nenhum carregamento. Isso vai induzir o que chamam, né, de carregamento por fadiga. O que se faz? Né? Pega vários eixos do mesmo lote, com as mesmas características, e só varia essa carga que está sendo aplicada aqui. E observa quantos ciclos de rotação o eixo consegue suportar até que ele se rompa. Por exemplo, ó, nós temos o aço e nós temos uma liga aqui de alumínio. Quando a gente aplica uma tensão, né, ali de 280 MPa, a gente vai observar ó, que este material ele suporta, aqui ó, esse é o ponto de falha, onde ele quebra, tá? Então ele vai falhar com essa carga valores aqui acima de 100 mil ciclos, tá? Em contrapartida, o aço ele vai falhar quando, né, ele tiver ultrapassado, aqui na verdade é 10 mil, né? E aqui 100 mil. 10 a quarta, 10 mil ciclos, 10 mil rotações. É aqui acima de 100 mil. O alumínio, né, ele resiste menos que o aço a esse carregamento. Isso é feito, né, várias e várias vezes e nós observamos esse comportamento aqui. Tá? Cada material ele vai apresentar o que a gente chama de curva. Isso aqui é uma curva SN, tá? Tensão, número de ciclos, ou curva vida sob fadiga. Vocês vão encontrar na literatura esses termos para esse tipo de situação. Beleza. O que eu observo aqui? O aço, pessoal, ele vai apresentar um patamar aqui, ó. Enquanto o alumínio, vocês podem observar que nós estamos caindo aqui, ó. A gente coloca uma carga bem pesada, né? Nenhum material resiste, ó. Se eu colocar 350, todos vão falhar sem dar nenhuma volta. À medida que a gente vai abaixando, ó, o material ele vai conseguindo suportar ciclos de carregamento cada vez maiores. O aço, por sua vez, vai chegar a um determinado valor, por exemplo, aqui 210, ó, que se você colocar uma carga de 210 MPa, ele vai conseguir ter uma vida que a gente chama vida infinita sob fadiga, tá? Pode ter carregamentos acima aí, ó, de 1 milhão de ciclos, ó, até 1 bilhão, o material ele não vai falhar. Ou seja, a vida infinita ela só é atingida para materiais ligas de aço, tá? Como ligas ferrosas, os aços em geral, tá? Aços e suas ligas. Já o alumínio e outros metais não ferrosos, por sua vez, eles vão sempre ter uma tendência, né, de ter uma vida finita. Ó. Por mais que eu aplique uma carga bem baixa, essa curva ela vai apresentar sempre um decaimento. Sempre vai haver um valor
de tensão e um valor de ciclos que o material consegue suportar. Já os aços apresentam essa característica de ter um patamar que a gente chama de limite de resistência à fadiga. Tá? Ele tem uma vida, para um determinado valor de tensão, ele vai apresentar uma vida infinita. Se eu carregar ele abaixo dessa faixa, não é possível. Tá? A área que estuda esse tipo de comportamento, né, dentro da resistência dos materiais, é bem interessante. Então, pessoal, não se limite apenas ao que eu estou passando aqui. Então, ao longo do curso, vocês terão outras disciplinas que irão suplementar esses conceitos de carregamento sob fadiga. Mas é importante vocês entenderem como os materiais suportam. Tá? A tensão de fadiga, ela ou seja, a tensão de ruptura por fadiga, é importante ficar associado, fadiga, ela é menor que a tensão de escoamento. Tá? Então, o material ele vai falhar abaixo da tensão de escoamento. E essa falha vai ser frágil. O que é uma falha frágil? Ela é uma falha sem deformação plástica. Simplesmente quebra. É o caso aqui, ó, quando a gente olha este parafuso que falhou por fadiga. Não temos as deformações na estrutura, simplesmente quebrou. Tá? Voltando aqui para falar dos estágios, nós temos, né, a nucleação, que é o início da trinca, e a propagação. A maior parte do ciclo de vida da peça, quando ela está falhando por fadiga, é nesse nível. Tá? A propagação é o período mais longo que o material passa até romper por fadiga. Aqui, pessoal, nós observamos, ó, neste ponto aqui de baixo, é a nucleação. Então, a nucleação acontece aqui, ao nível que nós não conseguimos enxergar a olho nu, e na parte de propagação a gente observa essas marcas aqui, tá? A gente vai observar esses degraus aqui. Esses degraus, a gente não consegue vê-los de forma tão clara, tá? A gente só consegue ver essas marcas macroscópicas, tá? Essas marcas macroscópicas, a gente dá o nome aí de marcas de praia, tá? Marcas de praia. Isso aqui são as marcas de praia. Característica de um elemento que falhou por fadiga. Só que antes da gente conseguir enxergar essas marcas de praia, ainda no estágio da nucleação não, da propagação, a gente observa as estrias. As estrias não são visíveis a olho nu, somente por microscópio, tá? Um microscópio eletrônico, está na ordem aqui de 10 micrômetros. Então, isso aqui mostra, né, os ciclos de carregamento. Ó. Cada ondinha dessa é um ciclo de carregamento que vai gerando, né, que vai fazendo com que a trinca se caminhe ao longo do material, até chegar, né, a um estágio macroscópico que seriam essas marcas de praia aqui, que por sua vez vai levar, né, ao último estágio, que é a trinca. A trinca é esse estágio aqui, né, onde o elemento já falhou. Trinca, que é o estágio 3, né? Que é a falha, tá? Falha catastrófica. Essa é a situação. O que nós queremos evitar, né? Porque é uma falha brusca e pode levar aí a acidentes, prejuízos materiais e humanos. Então, é um projeto de elemento de máquina ou uma estrutura dinâmica que precisa ser bem pensada para que nós possamos evitar esse tipo de situação, porque geralmente ela é muito prejudicial e acaba gerando danos, né, que podem levar à perca de vida. Tá? Mas, pessoal, como eu estava dizendo, essa parte sobre fadiga é um conceito introdutório que vocês terão mais
aprofundamentos nas outras disciplinas, tá? Vamos falar um pouquinho agora da seção 3.2, que é a tensão em um plano oblíquo, tá? É um avanço aqui em relação aos assuntos que nós estávamos falando. A gente estava trabalhando, sobretudo, né, o que nós vimos? Nós vimos carregamento. Tensão normal. As tensões normais, tração, compressão. Nós vimos as tensão de cisalhamento, que é uma tensão que ela está sendo aplicada, né, de forma paralela à área, né? Tensão normal. Um bloco aqui, estamos tracionando, né? Normal porque a força aplicada ela forma um ângulo de 90 graus em relação à área da seção transversal, né? Se fizer um blocozinho melhor, aí a gente enxerga melhor isso. Bem simples, vocês já estão calejados de ver isso aqui. Então a tensão normal ela está, né, nesse plano aqui, 90 graus, né, saindo aqui da superfície. Ou entrando, que é o caso da compressão. O cisalhamento é aquela tensão que acontece nos parafusos, né, tendendo aí a cortar a estrutura. Então, imagina que você tem um suporte aqui, né, e aqui em cima você tem um bloco de um determinado material e se aplica uma força nessas regiões aqui, ó. Então essa área aqui, ela está sujeita a uma carga que é paralela, né, a essa tensão gerada, né, nesse plano aqui. A gente dá o nome de tensão de cisalhamento. Agora vamos compreender uma situação em que nós queremos saber qual é a tensão em um plano que a gente diz um plano oblíquo. Um plano oblíquo. Por exemplo, por mais que a estrutura, né, ela está sujeita a um carregamento normal, se nós pegarmos o material e analisarmos em um plano qualquer, tá, que seja oblíquo, ou seja, inclinado aqui, vamos olhar aqui na imagem, né, que é o caso do carregamento normal de cisalhamento. Eu tinha até me esquecido, né? Mas é isso, acabei de mostrar para vocês. No caso de um plano oblíquo, nós temos a estrutura que está sujeita externamente a uma tensão normal, só que nós queremos analisar a tensão em um plano diferente do plano normal, a força aplicada. Então, a gente faz uma análise aqui, né, nesse plano que a gente diz plano oblíquo. O plano oblíquo vai apresentar o que a gente fala? Características de um carregamento combinado, onde vai haver, de forma simultânea, tensões normais e cisalhantes. O que nós estávamos olhando anteriormente era, por exemplo, uma tensão normal pura e uma tensão de cisalhamento pura. Aqui não. Quando nós pegamos um plano oblíquo, a gente vai observar que vai haver, de forma combinada ou simultânea, esses dois valores. Vamos entender isso aqui nessa imagem. Então, a gente fez um corte, né, para analisar, e agora nós estamos interessados em saber como que se comportam as tensões neste plano aqui, dentro do material. A força externa continua sendo aplicada aqui, né? Só que agora, pessoal, a gente vai decompor ela nas suas componentes. Normal a essa superfície, a gente vai fazer uma projeção para que ela fique a 90 graus da superfície, A0. Então, essa área aqui eu vou chamar de área A0. A0 não, a θ, né? A0 é essa área inicial aqui, normal a força, e nós temos essa área aθ, que corresponde a essa área inclinada. Beleza. A carga externa, né, é essa aqui. Se nós fizermos a decomposição aqui para ter a sua componente normal a área, a gente pega um plano, né? Deixa só ajustar algumas coisas com vocês aqui.
Nós temos aqui um eixo vertical, né? E a gente vai analisar as tensões nesse plano oblíquo que está a θ graus da horizontal, tá? Só para ter uma referência aqui. A carga P, ela está totalmente em X, tá? Ela está em X. Imagina que aqui, ó, é o nosso eixo X. E aqui é o nosso eixo Y. Beleza? A carga P, ela está totalmente aqui, totalmente em X. Se eu fizer uma decomposição normal a essa superfície, né, a gente vai ter essa aqui é a força normal à superfície de corte, tá? E essa força V aqui, ela é aquela força cisalhante, ela está paralela ou tangente à área da minha superfície de corte. Como que eu sei o valor dessa força normal e dessa força cisalhante? Basta a gente fazer, né, a decomposição com base no ângulo que aparece aqui. Tranquilo. Vou fazer aqui o exemplo do caso da minha força F, que ela é normal essa área aqui, ó. Então, ela tem um ângulo de 90 graus com essa área. Qual que é o valor, né? Qual que é o valor da minha força F? Eu preciso saber o ângulo, né, que a minha carga externa P faz em relação a essa projeção aqui. Aí nós temos que analisar, né, de forma a trigonometria da situação. Ó, aqui nós temos o triângulozinho formado. Ó. Esse triângulozinho, o θ é o ângulo entre o eixo Y e o plano inclinado aqui, ó, né? É esse plano inclinado aqui. De forma que a gente pode extrapolar que o θ também vai ser esse ângulo que nós temos aqui entre a minha força P, ok? E a componente normal da minha força F, tá? São equivalentes, ó. Esse ângulo que faz aqui, ó, é equivalente a este, tá? Logo, a minha força F, que é a minha componente normal, nada mais é que P vezes, estou projetando aqui, P cosseno de θ. E minha componente cisalhante é P seno de θ. Tá? P igual a seno de θ. São essas expressões. Como eu quero saber as tensões oblíquas, né, as tensões nesse plano oblíquo, a gente vai ter a componente normal, que é a força F, sobre a área θ, né, que nós estamos analisando essa área θ. E nós vamos ter a tensão de cisalhamento, que é dado por essa força. Opa, coloquei força P aqui. Está errado. Aqui, ó. Força V é igual a... que a força cisalhante é igual a carga P vezes o seno. Então, é V sobre a zero. Reescrevendo em termos da minha carga P, né, vai ser P cosseno de θ, dividido por minha área θ. E aqui vai ser P seno de θ, dividido pela minha área a θ. Beleza? Eu posso ainda, pessoal, trabalhar nessa área θ. Qual que é o valor dessa área aqui? Essa área aqui, pessoal, ela é diferente. Ó. A área 0, ela é diferente da minha área θ. Tá? Até então, que ela está inclinada aqui. Ó. Essa área aqui, ela é maior do que essa área aqui. Tá? Se a gente fizer um triângulo retângulo aqui, a gente vai ter, né, que este lado aqui é diferente deste. Então, esses lados aqui são diferentes desse, porém, esses aqui são iguais. Tá? Então, vamos trabalhar nessa área θ aí, para poder substituir aqui. Então, o que nós queremos? Nós queremos colocar todas essas tensões em função do carregamento externo e dessa área inicial aqui, perpendicular a esse carregamento. Para simplificar, eu fiz
esse triângulozinho. O que eu peguei, né? Eu peguei essa parcela aqui, ó, e trouxe para cá, tá? É como se... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ficou mais ou menos. Isso aqui é minha área a θ. E aqui é minha área a zero. Beleza? O ângulo, esse ângulo, olhando aqui nessa projeção, a gente observa o seguinte. Né? Nós temos um corte, né? E nós estamos olhando agora este lado aqui. Vou usar a canetinha preta. A gente fez o corte, né? E está olhando este lado, que é isso aqui. E o θ, ele é o ângulo que esse eixo vertical faz com o plano inclinado. Então, este ângulo ali, ele é igual a este. Tá? A única diferença é que nós estávamos olhando do ponto de vista deste lado daqui. Tá? Mas se eu fizer aqui, ó, o mesmo exemplo, o triângulo daqui é igual a esse, só que este está de ponta cabeça. Né? Esse está de ponta cabeça. Então, este ângulo aqui é igual a este ângulo ali. Tá? Agora, eu posso, né, tenho condições de calcular a minha área a θ. Opa, ficou horrível o meu desenho, mas eu acho que vocês têm conseguido enxergar aqui que a minha área a θ é essa área inclinada. Aqui. Bom, eu posso dizer o seguinte, né, que a minha área a θ vezes, imagino que esse ângulo aqui, eu vou amassar, vou projetar essa área aqui, ó, nesse plano. Então, é a área a θ vezes o cosseno de θ, por sua vez, quando eu projeto para cá, vai ser igual a essa área a zero aqui do fundo, que é igual a zero. Logo, a θ é igual a área a zero dividido pelo cosseno de θ. Simplesmente eu isolei, né? Então, este é o valor de A0. E aí, o que eu faço? Né? Eu pego as equações anteriores e substituo, né, pelo valor de Aθ. Lembrando aqui que Aθ é igual a área a zero dividido pelo cosseno de θ. Uma coisa que eu quero que vocês tomem cuidado, pessoal, que este ângulo aqui, que eu estou considerando, né, o θ que eu estou considerando é o ângulo que minha área oblíqua faz com a vertical, tá? Com a vertical. Muitas vezes você pode pegar um ângulo diferente, né? Eu posso pegar o ângulo que a minha área oblíqua faz com a horizontal. Eu posso pegar este ângulo aqui, que vai, né, por sua vez, ser diferente, tá? Estou falando aqui, nós temos o plano aqui, né? Eu posso pegar este θ aqui, melhor de ver, ó. Posso pegar este. Aí muda, né, os aspectos de relação de cosseno e seno, tá? Mas não tem problema. Na hora de aplicar, vocês só precisam tomar cuidado com em qual ângulo, né, em qual plano, em qual eixo, perdão, a gente está tomando como referência. Se é o Y ou se é o X. Aqui eu estou usando o Y. Eu poderia também, sem problema algum, considerar esse ângulo aqui, θ. E aí faria todo o algebrismo adequadamente. Então, aqui, eu já sei o valor agora, né, de θ, a θ. Vou colocar aqui, o P cosseno de θ é igual ao meu a θ, né, dividido por a θ, que é a zero cosseno de θ. O que eu faço? Eu inverto. Vou estar dividindo aqui, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso. Então, esse cosseno de θ ele vai vir aqui para o meu numerador. Tá? Só para a gente adiantar. Vou reescrever aqui, que eu sei que muitos vão ficar em dúvida do que eu estou fazendo. Vou substituir isso por isso aqui. Vai ficar a θ sobre cosseno de θ.
Matematicamente, né, a gente conserva o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai vir aqui para cima. Aí vai ficar P cosseno de θ ao quadrado dividido por A0. Tá? Essa é a expressão que nos dá para calcular a tensão normal no plano oblíquo devido à carga externa. Tá? E aqui a gente vai ter de forma similar. Só que em vez de ser cosseno ao quadrado, vai ser seno vezes cosseno. Porque, né, a gente vai multiplicar seno por esse cosseno de θ aqui. Então vai ser P seno de θ vezes cosseno de θ dividido por A0. Essa é a outra expressão. Beleza? Vamos fazer uma análise dessas equações para entender como se comporta as tensões ali. Vou reescrevê-las aqui, tá? Então, a tensão normal ficou assim, no plano oblíquo. P sobre A vezes o cosseno ao quadrado de θ. A tensão de cisalhamento ficou P sobre A0 dividido por seno de θ vezes cosseno de θ. Lembrando que, né, nós pegamos aqui um plano, um eixo vertical, né, fizemos um corte aqui na estrutura. Bom, vou desenhar de forma semelhante ali. Opa, fazer o corte primeiro. Fizemos o corte, né, e nós escolhemos um eixo vertical e tomamos como referência, né, o θ correspondente aqui, o θ correspondente ao ângulo, né, que o plano faz com a vertical. Isso aqui, a gente escolheu este ângulo aqui como ângulo de orientação. O que eu quero dizer, né? Imagine, pessoal, que a gente varia esse θ, tá? Ou seja, a gente vai modificando, a gente vai inclinando hora para frente e hora para trás. E observa o que acontece com as tensões. A gente vai entender que as tensões normais e as tensões de cisalhamento, elas serão diferentes para determinados valores de θ, e vai ser igual em um determinado valor. Vai ter uma situação, um determinado valor de θ, em que essa tensão normal vai ser igual a essa tensão cisalhante. Para testar isso, eu coloquei aqui 3 valores. Tá? Quando o θ for igual a 0, quer dizer que o meu plano ele vai coincidir com essa situação original aqui. Tá? Então, quando esse θ for igual a 0, ele diminui para cá. Tá? Θ diminui para cá. Ele diminui para cá e aumenta para cá. Então, quando ele for 0, o que vai acontecer? Aí a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar as diferenças dos valores, né? Cosseno de 0 é quanto? Pessoal, cosseno de 0. Eu sei que quando o meu cosseno for 0, a gente vai observar que este valor aqui vai ser 1, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui para melhorar aqui. Ó. O ângulo é 0, 45 e 90 graus, tá? Seno, cosseno. Vou dar uma pausa aqui, eu vou inserir essa informação aqui no slide, que aí facilita. Notáveis. Vou pegar os ângulos notáveis, aí eu vou inserir a tabelinha aqui. Aqui. Esse aqui é melhor. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem parar o vídeo. Vou ter que parar o vídeo e já volto. O vídeo não, para
transmissão do slide. Okay. Vou apagar aqui o que eu estou fazendo. Aí eu vou inserir uma tabelinha aqui no meio do... Aqui. Beleza. Pronto. Aqui é melhor. Voltando aqui. Ok. Então, pessoal, nós tínhamos aqui o plano inclinado, que é o nosso plano oblíquo, né? E aqui está o nosso eixo de referência, um eixo vertical. E aqui está o nosso θ. As equações anteriores são essas. Tensão normal. Tensão de cisalhamento. Cosseno de θ. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai variar esses valores de θ, né, e observar como que se comporta as tensões aqui. Eu coloquei aqui 0, 90 e 45. Tá? Aqui na tabelinha acabei pegando, nem olhei. Está faltando de 90 graus. Né? Aqui no caso, quando o seno for 90, vou chamar aqui, seno de 90 é 1, né? Pelas minhas contas aqui. Seno de 90 é 1. Voltando aqui. Seno de 90 vai ser 1. Cosseno de 90 vai ser 0. A tangente a gente não vai usar. Faltou esses dois valores. Beleza. Quando o nosso valor de θ for 0, que também acabou não colocando aqui, não adiantou muita coisa, né? 0 graus. Quando o seno for 0 graus, né? Seno de 0 graus é 0. Cosseno de 0 é 1. Beleza. Cosseno de 0 é 1. Ó, quando for 0 graus, né? A gente vai ter aqui, no caso, esse valor aqui vai ser máximo, né? Vai ser igual a 1. Cosseno de θ é 1. Aqui, como é cosseno vezes cosseno de θ, né? Cosseno de θ vezes cosseno de θ vai ser 1 vezes 1. Logo, nós vamos ter o valor aqui da nossa tensão normal, P sobre A0. Por sua vez, a tensão cisalhante, né? Ó, seno de 0 é 0, vai ser 0. Que vai multiplicar isso aqui, que vai ser 1, né? Vai ser 0 também, que multiplica isso aqui, vai ser 0. Então, quando o ângulo for... Quando o plano aqui, no caso, for normal à força externa, ou seja, vai coincidir com essa área aqui. Ó. Logo, nós não teremos tensão de cisalhamento. Tá? É o caso que nós já estávamos acostumados a trabalhar. Né? Quando o plano considerado for paralelo à área que é normal à força externa, a gente só vai ter carga ou tensão normal. Tá? Essa tensão normal ela vai ser máxima nessa situação. Tensão normal máxima. É o que está representado aqui nessa figurinha do meio. Quando for 90 graus, é esse caso aqui, ó, o seno vai ser 1 e o cosseno vai ser 0. Logo, quando for 90 graus, a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter também uma outra situação em que a tensão de cisalhamento vai ser nula, tá? Este é o caso, pessoal. Vamos ver se eu fiz certinho aqui. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Vai ser 0 também, tá? Então, nós vamos ter aqui uma situação mínima. E o que vai acontecer
com a minha tensão normal, nesse caso, né? Cosseno de 90 é 0. Também vai ser nulo. Ou seja, se a gente pegar um plano que passa, né, a 0 graus aqui, né, a 0 graus não, a 90 graus, quer dizer que a gente cortou um negócio aqui no meio, né? Nessa situação aqui não tem área de atuação da força, né? Não tem força atuando aqui, a não ser que nós tivéssemos um carregamento perpendicular aqui, mas não vai ter, né? Coincide aqui com a linha neutra do material, né? A superfície neutra. É um plano que não tem tensão atuante ali. O que mais? O que a gente pode analisar? Quanto mais próximo aqui de 90 graus, né? A tendência é que a tensão normal e a tensão de cisalhamento, elas tendem a 0, tá? Tendem a 0. Para valores acima de 90 graus, aí a gente vai observar o seguinte, que a nossa tensão normal, ela vai ganhando, vai aumentando, né? Até ser máxima quando o plano aqui ele é igual a 0, né? A seu ângulo, e a tensão de cisalhamento ela vai caindo, né? Só que vai ter um valor aqui, né, de θ, em que nós vamos ter iguais valores, tanto para a tensão normal, tanto para a tensão de cisalhamento. E qual o ângulo que é? É o de 45 graus, tá? Ó, 45 graus aqui. Por que vai ser igual? Porque, né, tanto seno quanto cosseno de 45 graus são equivalentes. Tá? Então, aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, nesse caso. Tá? Vão ser diferentes de 0, ambos, e iguais. Tá? Vão ser iguais. E quanto que vale isso? Vamos fazer aqui, ó, uma continha. P sobre A, cosseno, né, de θ ao quadrado. Então, vai ser igual assim, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, né, vai ser ao quadrado, então a gente acaba fazendo da seguinte forma. A θ, né, vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui por baixo vai ser 4. Como está ao quadrado, a gente corta. Vai ser 2 sobre 4, que é igual a meio. Então, vai ser isso aqui, ó, P dividido por 2 a 0. Ok? Esse é o valor da nossa tensão normal. Vai ser a metade do valor aqui quando ela é 90 graus. E a tensão de cisalhamento vai ser também equivalente a esse valor. Tá? Então, é importante lembrar que quando nós temos um ângulo de θ de 45 graus, a tensão normal será igual à tensão de cisalhamento. Beleza? São essas observações. A tensão de cisalhamento vai ser diferente de 0 para tetas, né? Maior, igual a 90 graus, menor, igual a 0 graus. E será máxima, né? Será máxima quando nós tivermos aí um θ. Vamos fazer essa análise, né? Um θ aqui igual, quando o θ for igual a θ graus, não. Θ for igual a 45. 45 graus. Isso é importante, tá? Então, são essas informações. Imagine que você queira cortar isso aqui, né? Quando você vai cortar, o que você quer produzir no material, né? Então, você vai aplicar uma força que vai estar a 45 graus, né? 45 graus. E paralela à superfície de corte. Por quê? Nessa situação aqui, você vai ter uma tensão cisalhante máxima do material. Só para fechar essa parte teórica, quando o plano apresentar uma tensão normal máxima, que é nesse caso aqui, né, que o plano ele está a 0 graus, não vai haver nenhum carregamento de cisalhamento. E vai ser máximo a tensão de cisalhamento
né, nessa situação aqui em que o plano ele está a 45 graus da nossa referência. E nessa situação, né, nós vamos ter a tensão de cisalhamento máxima e a metade do valor da nossa tensão normal máxima. Beleza? Vamos fazer um exercício, fixar o assunto, né, e avançar. Esse exemplo aqui é de 2 barras de madeira, elas foram coladas e formaram uma emenda. É o caso aqui. Sabendo que a carga P aplicada aqui vale 10 kN, determine as tensões normais, normal e cisalhante na emenda. O carregamento oblíquo, né, ele surge nessas situações, onde nós temos estruturas que foram coladas, emendadas, né, soldadas. Essas uniões aqui, elas são típicas, né, de gerar um carregamento combinado, a gente chama, né, de um carregamento combinado tensão normal e cisalhante, tá? O que nós precisamos entender é que as equações anteriores, elas são válidas para essa situação também. Só que nós temos que tomar cuidado com o θ. O plano que ele está considerando é este aqui, ó, né? Este é o plano. Opa. Minha caneta ela está travando aqui. Parou de carregar aqui. Este é o plano, tá? Então, qual que é a referência, né? Vamos olhar a referência. A gente sempre tem que tomar cuidado. Qual que é a referência? Vamos traçar aqui um eixo Y. A gente observa que, na verdade, ele está tendo como referência o eixo X, né? Esse 45 graus aqui, ó, é do plano em relação a X. É como se isso aqui tivesse usando esse eixo aqui, ó. Isso aqui é X, né? Isso aqui é Y. 45. Só que não faria nenhuma diferença, né, se eu considerasse o eixo Y, porque ambos, como é um ângulo de 45 graus, está bem no meio, não é? Desse sistema de eixo cartesiano. Mas se tivéssemos, por exemplo, aqui um ângulo de 35, pessoal, 35 graus, na hora de eu utilizar a equação, aquelas equações que a gente deduziu anteriormente, eu teria que pegar o quê? O complementar. Eu teria que pegar este ângulo aqui, ó, que é o θ da fórmula, tá? Quanto que equivale esse θ? É 90 menos 35. Menos 35 graus. Que, por sua vez, vai ser igual a 55. Isso no caso se o ângulo fosse diferente. É importante lembrar isso porque nós não podemos usar diretamente o ângulo que dá no exercício quando ele está considerando, né, um eixo de referência diferente da orientação anterior. Mas nesse caso não vai fazer porque tanto o ângulo θ considerando o eixo Y vai ser igual ao θ considerando o eixo X. Ele quer a tensão normal vai ser P sobre A0 vezes cosseno ao quadrado de θ. T é θ, né? Aqui nós temos a carga P, 10.000. A0 vai ser essa área aqui, que é base vezes a altura. A base é de 150 milímetros, a altura é 75. Eu vou manter as unidades em milímetro porque eu quero ter como resultado megapascal. Logo, vai ser 150 vezes... Opa, minha caneta está doida aqui. 150 vezes 75. Aqui, a gente vai ter... deixa eu fazer essa conta. Vou fazer essa conta rapidinho, pessoal. Eu não tenho aqui essa resposta. Ah, tá. Faltou o ângulo, né? Eu estou colocando aqui, mas faltou o ângulo.
que no caso aqui é 45 graus, né? Então, é cosseno de 45 graus. A gente viu nessa situação aqui, ó, quando o θ for igual a 45 graus, isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma, né? Que é P sobre 2a0. Então, eu já vou só tirar isso aqui, que foi o que a gente acabou de ver aqui, tá, pessoal? Ó, quando o θ for igual a 45, a tensão de cisalhamento vai ser igual à tensão normal e elas são calculadas por essa expressão. Para resumir logo a continha, eu já coloco um 2 aqui. Isso vai ser igual a 0,444 MPa, tá? Multiplicando isso aqui, convertendo isso aqui para Pascal, a gente pode... Deixa eu ver. Não. Eu tô com a resolução aqui, mas ela não está muito fidedigna, não. Que eu fiz rapidinho, deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Bom que a aula gravada vocês podem avançar essas partes, né? Opa! Ali a calculadora. Estou usando a calculadora no computador aqui. É 10.000 dividido por 150 vezes 75 dividido por 2. Vamos ver aqui. Não, vai dar um número bem pequenininho mesmo. Dá 2 sobre 45. Ok. Vou colocar em notação aqui. Vai dar um número pequenininho. 2 sobre 45 megapascal, tá? Esse é o resultado. 2 sobre 45 megapascal. 2 dividido por 45 vai ser 44,44 vezes 10 a menos 3, tá? Mas em Pascal, já em MPa, eu deixo assim, dessa forma. Aí eu lembro que a tensão de cisalhamento é igual à tensão normal. Vai ser o mesmo valor. Beleza? Bem tranquilo. Se o ângulo θ fosse diferente de 45 graus, aí nós teríamos tensão de cisalhamento diferente da tensão normal, tá? Só é válido para este caso. Vamos trabalhar agora com outro exercício. Vamos trabalhar agora com esse exercício aqui. Parece mais complicado, mas não tem nada tão complicado assim. O que ele fala, tá, pessoal? A gente tem aqui que para a construção de um avião em determinados pontos da estrutura, é necessário executar uma emenda tipo boca de peixe. Então, foi feito aqui uma emenda boca de peixe, que é um corte, né? Aí encaixa aqui outra ponta. Por sua vez, aqui é feita a interligação por solda. Considerando que cada plano inclinado suporta uma força horizontal de 5 kN, determine a tensão de cisalhamento e a tensão normal em cada plano de solda. Beleza, vamos trabalhar com o que a gente tem primeiro e entender o que o problema está falando. Ele diz o seguinte, né? Considerando que cada plano inclinado suporta uma força horizontal de 5 kN, determina a tensão de cisalhamento no plano normal de cada solda. Então, como a gente tem dois planos normais, ó, nós temos este plano normal, não, é plano inclinado. Nós temos esse plano inclinado e este plano inclinado aqui. São dois, né? Dois planos inclinados. Então, essa parte aqui suporta 5 e essa parte aqui suporta 5. Faz sentido, né? Porque
como nós temos uma força externa de 10 kN, a região aqui, cada região vai suportar a metade, porque são equivalentes, ó, porque os ângulos são idênticos. Obviamente, se isso aqui tivesse uma inclinação diferente dessa, essa região estaria sendo solicitada de forma diferente da outra, tá? Mas nesse caso, nós temos ângulos iguais. Primeira coisa a se fazer, né? Vamos verificar em relação a qual eixo ele está considerando. Já podemos observar ó, que o θ aqui ó, é em relação a x. Tá? Aqui, a x. Vou usar a canetinha verde e eu quero saber o θ em relação a y. Eu vou representar isso aqui diferente, tá? Eu só fiz um prolongamento da minha área inclinada. Vou usar um vermelhinho aqui. Vou fazer um prolongamento dela aqui. Aqui nós temos o nosso eixo y. Eu posso dizer, nessa situação, ó, que esse θ aqui, de 30, ele vai ser igual ao θ aqui, ó, 30 graus. Nas nossas equações, o nosso θ é sempre aqui em relação ao eixo y. Quanto que ele vai equivaler, né? Ele é o complementar, né? Para 90 graus, aqui, né? Que é a soma deste com esse, tem que dar 90. Então, vai ser 90 menos 30, vai ser 60 graus. A gente vai usar sempre o θ de 60 graus na resolução do problema. Beleza? Como ele fala que cada plano suporta uma mesma quantidade de força, não há necessidade de ficar calculando deste e deste. Basta calcular de um, né, que o outro terá o mesmo resultado de tensão normal e tensão de cisalhamento. A tensão normal segue a mesma fórmula. P sobre A0 cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Vai ser diferente. Então, a tensão de cisalhamento vai ser diferente da tensão normal, porque o ângulo θ ele é diferente de 45 graus. Lembrando disso. Então, jogando os valores, nós temos aqui 5 kN a zero. A zero aqui, né? Nós temos essa área, ó, 37,5 de lado e 50 milímetros de altura. 50 vezes 37,5. Cosseno ao quadrado de 60 graus. Isso aqui, pessoal, vai dar, deixa eu ver, 0,66 megapascal, tá? Agora, a tensão de cisalhamento. P sobre A0 seno de θ vezes cosseno de θ. 5 kN, a área 50 vezes 37,5 seno de 60 vezes cosseno de 60. A resposta disso aqui vai ser, deixa eu ver, 2,3 kPa. Isso aqui certinho aqui. Às vezes a gente faz uma coisa sem a calculadora, depois a gente confunde. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Aguenta aí 2 segundos. Vou pegar minha calculadora aqui. Seno de 60. Vamos ver se a minha calculadora está em graus. Tá, seno de 60 vezes cosseno de 60. Da raiz de 3 sobre 4. Aí isso eu multiplico pela nossa força de 5.000. Aí eu divido pela área, né? A área é de
37,5 vezes 50. Dá 1,15 MPa. Isso aqui, 1,15 MPa. Beleza? Essa é a resposta do nosso exercício. Bem tranquilo, bem simples, né, da gente trabalhar aí. Para fechar, eu deixo essa atividade para vocês, tá? É um exercício similar a esse, vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem, tentassem entender a dinâmica, e na aula que vem a gente vai resolver esse problema, tá? Para ser enviado até o dia 4/11. Qualquer dúvida, me chame no grupo, que a gente tira essas dúvidas, e até a próxima semana, pessoal.